Nesta edição do Mais Nutri, vamos descobrir se a alimentação saudável fora de casa é possível. Sempre bate aquela dúvida de quais seriam os alimentos indicados para comer na correria do dia a dia. E por muitas das vezes acabamos consumindo o mais prático e não o mais saudável. Vamos ver o relato de Leonardo Barreto, que assim como vários universitários tem uma vida dupla, de trabalho e estudo. Por conta do meu trabalho, eu acabo realizando todas as minhas refeições na rua. O meu café da manhã basicamente é em lanchonete e eu como salgado. Um queijo quente ou um misto, né, seguido de um café preto. Né. O almoço eu realizo geralmente no mesmo restaurante e não há muita variedade. Né. Eu como churrasco e com refrigerante. À noite, né, por conta do deslocamento para a faculdade, acabo realizando minha refeição noturna, que no caso seria a janta, nas lanchonetes da faculdade. Que geralmente é salgado, junto com suco ou um refrigerante. Ao contrário do que todos pensam, quanto mais exigido o corpo for, maior deverá ser o consumo de alimentos e nutrientes. Comigo aqui, o professor Sérgio Lima, para tirar algumas dúvidas sobre alimentação saudável na correria do dia a dia. Professor Sérgio, no caso do entrevistado, Leonardo Barreto, tem como a gente poderia ajustar a alimentação do mesmo? E como ele poderia suprir essa necessidade diária que o corpo dele precisa? Tudo bom, Rafael? A princípio, pelo que eu vi nas imagens, ele parece ser um indivíduo eutrófico, ou seja, com peso adequado. Então, a nossa preocupação principal com ele é com a qualidade dos alimentos que ele vem consumindo. Então, pelo relato, ele consome uma grande quantidade de gordura saturada, ele consome uma grande quantidade de sódio e uma grande quantidade também de produtos ultraprocessados. É possível ele ter uma alimentação melhor, por exemplo, fazendo café da manhã em domicílio, levando consigo os lanches, como por exemplo castanhas, frutas que possam ser consumidas de uma maneira bem mais prática. Já em relação ao almoço, seria interessante que ele procurasse um restaurante que fornecesse uma alimentação melhor. Não só ficar no churrasco e no refrigerante, mas também ter uma alimentação mais equilibrada, com vegetais folhosos, com carboidratos integrais, com cereais, arroz integral, feijão e outros alimentos naturais. Professor, quais seriam os malefícios para quem tem uma alimentação desregrada nessa rotina dupla? Então, nessa rotina, ele vai ter, como a população toda sabe, um alto consumo de sódio e um alto consumo de gordura, principalmente gordura saturada. E isso está relacionado com algumas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, alteração do perfil sanguíneo, de triglicerídeos, de glicose também. E que tipo de armadilhas ele pode encontrar nessas lanchonetes ao consumir esses alimentos práticos e rápidos? Alguns alimentos eles têm uma proposta de saudáveis, mas na verdade eles não são. Eles são vendidos como integrais, como alimentos com uma ótima composição, mas eles são feitos com gordura hidrogenada ou tem na sua composição uma quantidade muito pequena de farinha integral, a maior parte é farinha branca, que tem um alto índice glicêmico, é absorvido rapidamente e vai aumentar a quantidade de glicemia dele de maneira indesejável. Professor, quais seriam as dicas para uma alimentação saudável e balanceada fora de casa? Referente a esse dia a dia, essa correria, como a gente pode amenizar esse consumo de fast foods e comidas práticas sem pensar no valor nutritivo? Eu diria que o principal norte para a população como um todo é buscar a alimentação o mais natural possível. Então, ao invés de abrir um produto, escolher um alimento que seja natural, uma fruta ou, por exemplo, dar valor à cocção de alimentos, como, por exemplo, levando uma quentinha, no caso, que tenha leguminosas, como o grão de bico, arroz integral, uma carne magra, como, por exemplo, aqui a gente tem o peito de frango desfiado, e vegetais do grupo A, como, por exemplo, a gente tem folhosos e brócolis ali também. Além disso, nós temos um wrap de filé mignon com cream cheese, que é uma opção com uma pequena quantidade de gordura, além de ter vegetais do grupo A, e um muffin de ricota com espinafre, que também é uma ótima opção para compor aí uma alimentação fora do domicílio. Obrigado, professor Sérgio, pelas informações e esclarecimentos. A minha rotina já está puxada,
trabalho, estudo e apresentação do Mais Nutri. É por isso que eu vou terminar o programa aproveitando esse muffin de ricota e espinafre. Você pode fazer também em casa, acessando o blog da TV Uva e conferindo o passo a passo. O Mais Nutri chegou ao fim. Tchau e até o próximo programa.